Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução das questões do módulo 15. Então acompanhe de casa, abra sua apostila, pegue seu lápis, faça as devidas correções e vamos lá. Olha só, aparece a primeira questão, temos essa figura que diz o seguinte: será que a argumentação depende mesmo do interlocutor? Esse interlocutor nós estudamos na aula passada e vocês devem lembrar aí que ele faz parte da conversa, certo? Vamos verificar isso analisando os argumentos apresentados pelo enunciador nessas situações. Então nós temos aqui, uma figura e nós temos na lateral da figura falando a respeito do conselho tutelar. E aí diz o seguinte: você quer muito viajar com um amigo ou uma amiga nas próximas férias ou no próximo feriado. Letra A. Como tentaria fazer seus pais aprovarem essa viagem? Que argumentos usaria para convencê-los? E aí, você de casa, quando quer ir para uma festa, quando quer sair para aquele local que você gosta bastante, quando você quer sair com seus amigos, que espécie de argumentos você utiliza para convencer os pais? Para dizer para eles que é ótimo, que vai ser muito proveitoso, aquilo que você vai fazer. E aí, o que vocês puseram? Letra B. E se você precisasse de autorização do conselho tutelar de sua cidade para fazer essa viagem, já que estará desacompanhado de seus pais, que argumentos usaria para provar que pode fazer isso? E aí, que espécie de argumentos vocês utilizariam, tanto para a letra A quanto para a letra B? Muito bem, irei corrigir essas duas letras, tá? Na agenda Edu, e eu quero olhar na live o que vocês colocaram como respostas, tá? Que espécie de ideia, argumento, cada um escolheu para tentar convencer, tanto quem está na letra A quanto quem está na letra B, certo? Tenho certeza que cada um explorou ideias diferentes, explorou posicionamentos diferentes e, claro, cada pai aí tem a sua rotina e tem a sua maneira de elencar os pontos positivos e negativos de cada situação. Continuando, tá? Nós temos aqui 2. Num site que apresenta respostas várias às perguntas dos internautas, a questão era: como convencer alguém a comprar um terreno na Lua ou um monumento público? E aí, será que você de casa conseguiria convencer alguém, de comprar um terreno na Lua ou de comprar um monumento público? E aí, será que você teria essa persuasão, esses argumentos fortes para que você convencesse alguém a realizar determinada compra? Olha só o que diz o texto. Leia a questão e a melhor resposta. Aí diz assim: quem aqui é bom de argumentos? Preciso fazer um texto de 20 linhas mais ou menos e estou buscando ideias. Estamos aprendendo sobre dissertação no colégio e construindo argumentos. Imagine, você precisa vender um monumento público ou um terreno na Lua a um amigo e precisa convencer ele de que isso é um bom negócio. Que argumentos usaria? E aí, você aí de casa, utilizaria quais argumentos? Complicado, né? Mas não impossível. Olha só, temos aqui a melhor resposta que foi colocado no site, tá? No Yahoo. Oi, seu professor mandou uma boa bomba, mas ele cometeu um grave erro. Quando falamos de vender um produto específico e ainda um tanto quanto inusitado como um destes, que no caso seria terreno na Lua ou um monumento público, tá? Devemos levar em conta o contexto. Precisamos do cliente certo. No comércio, o comprador correto é tão importante quanto o argumento certo. Já pensou em vender uma casa própria para o mendigo da esquina? Será que daria certo? Vender uma casa para uma pessoa que infelizmente não tem recurso financeiro? Então, sugiro que no texto você esclareça como é o seu cliente e junto ao cliente você argumentará. Uma ótima saída, né, pessoal? Muito bem planejada e elaborada.
E aí pergunta-se na letra A: que argumento o autor da resposta apresenta para justificar que o professor cometeu um grave erro? Então, olha só o que vocês devem colocar. Segundo o autor, quando se trata de vender algo tão específico e inusitado, que você não encontra na esquina vendendo esse tipo de produto, né? Um terreno na lua, um monumento público. É preciso levar em conta o cliente. Quando falamos de vender um produto específico e ainda um tanto quanto inusitado como um destes, devemos levar em conta o contexto. Qual é a situacionalidade que eu preciso ter para que haja a venda, para que tudo aconteça de forma satisfatória. Precisamos do cliente certo. Então você precisa buscar o contexto correto, o cliente correto, para que sua venda saia da melhor forma possível. Por isso eu falei, é difícil, mas não impossível, tá? Letra B. Você considera que esse argumento é válido? Justifique sua resposta. É um argumento. Se o argumento convenceu, significa dizer que o argumento é válido, ele é forte, ele conseguiu fazer com que alguém raciocinasse e gostasse da sua ideia, do seu argumento, do seu planejamento. E letra C, qual é a relação entre a resposta do estudante e a história narrada na tira a seguir? Vamos lá observar que tira é esta, tá? Nós temos a tira e aí diz o seguinte: não. O que? O Desk Manager, além de ser rápido, fácil e seguro, ainda oferece uma versão free e planos a partir de R$ 19,99? Sim. Essa é com certeza a melhor forma de convencer os usuários a abrirem os chamados. Então, observe cada imagem que foi escolhida e os termos que foram escolhidos para a questão, tá? E aí na resposta diz o seguinte, na letra C: o texto e a tira tratam do mesmo tema. Ambos procuram revelar a importância do interlocutor. O interlocutor é a pessoa que faz parte ali da história, ele está por dentro, ele tem uma importância muito grande no que diz respeito ao entendimento. Então, se vocês forem observar, ambos estão aí tratando sobre o mesmo tema, tanto o texto quanto a tira, certo? E nós temos aqui uma atividade que diz o seguinte: escreva uma dissertação para convencer, aí você vai escolher a pessoa. Anote o nome ou perfil de seu interlocutor que será definido por seu professor. A comprar o objeto inusitado que você escolheu na tarefa 1, tá? Você vai escolher aí um dos objetos que estão à venda lá. Então aqui eu vou deixar que vocês escolham quem vai ser o interlocutor. Se vai ser um amigo, se vai ser um familiar, tá? Se vai ser um grupo de pessoas, um grupo de empresários, isso vai ficar à sua escolha. Antes de começar, observe as dicas. Retome as anotações que fez em casa e responda: esses argumentos serão capazes de influenciar o interlocutor que lhe coube? Assinale os mais apropriados ou procure novos. Caso utilize algum extraído dos textos lidos, não o copie, procure outros argumentos. Define e anote a sequência em que os argumentos serão inseridos no texto. Tudo isso trata-se da organização. E aí, ao escrever, você precisa utilizar a linguagem mais adequada para convencer seu interlocutor. Você precisa estar ali sempre atento ao que seu interlocutor entende, precisa, necessita. Lembre-se dos conectores que devem ligar as partes, frases, parágrafos do texto, tá? Que são as coesões, as conjunções necessárias e que efeito de sentido cada uma causa naquilo que você escolheu. Faça seu critério, fica a seu critério atribuir ou não título ao texto, tá? E aí depois no final você faça a revisão para saber se está tudo certinho. E aí aqui, né, ele mostra na questão 2, nas aulas de estudo da língua, você aprendeu sobre modalização do discurso. Nós estudamos, vimos o que é necessário, vimos a importância, e aí ele diz assim, seguindo: tendo isso em mente, leia os primeiros parágrafos de 2 editoriais publicados por diferentes jornais impressos, tá? E aí lembre-se que nós estudamos já sobre o editorial,
Vimos onde é que ele é atribuído, qual é a sua importância, a sua estrutura, as suas características. E aí ele mostra aqui de cara sobre o trabalho infantil, tá? Mostrando os indicadores sociais, as pesquisas realizadas, números atualizados, o levantamento que foi feito pelo IBGE, tá? Tudo isso é mostrado nesse primeiro texto, tá? E aí nós temos aqui um segundo texto, o texto 2, que também fala sobre trabalho infantil, tá? Mostrando, ó, tudo certinho a respeito do combate, como é que se faz, onde é que ele foi disponibilizado. E aí ele faz a pergunta: os dois editoriais tratam do mesmo tema, trabalho infantil, isso nós percebemos pelo título, e ambos têm o mesmo posicionamento, são contrários a ele. Analise-os mais detidamente e responda. Letra A. Qual dos textos desaprova mais enfaticamente o trabalho infantil? Olha só, o texto que mais desaprova, o editorial de Pernambuco, que é o texto 2, que é esse aqui, tá? É certamente mais enfático. Ou simplesmente vocês poderiam dizer que é o editorial 2, condena mais enfaticamente o trabalho infantil, certo? E aí pergunta na letra B. Uma vez que ambos abordam o mesmo tema e defendem o mesmo ponto de vista, só foi possível perceber tal ênfase por meio de elementos de modalização da linguagem. Aponte modalizadores que justifiquem sua resposta no item A. Então, olha só. Elenquei aqui os modalizadores como resposta da letra B, que diz o seguinte. Nós temos aqui trecho do texto, e aí vocês podem marcar, ó. Tende a encarar sem subterfúgios o grave problema, que é o trabalho infantil. Podem grifar, assinalar de marca-texto. Inseridos no mercado de trabalho de forma irregular, tá? Vocês podem grifar também, ou fazer a anotação aí na lateral. Nada teve a festejar. A realidade é que a exploração do trabalho infantil se tornou sério problema social. Tudo isso são modalizadores que causam aí no discurso uma certa reprovação, uma certa condenação, ok? Então verifiquem aí, grifem corretamente, façam a leitura, vejam as palavras escolhidas e assim vocês perceberão de que fato a linguagem foi repassada ao leitor, certo? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.